Eu tive conversando hoje com um amigo meu do trabalho, e ele acabou me perguntando como que eu faço, né, para pelo menos me organizar, né, no dia a dia, ou até mesmo o que eu uso, né, para me vantagear sobre todas as demandas que eu carrego, pois ele ficou impressionado quando eu falei que eu tenho uma vida um pouco corrida, onde eu basicamente não tenho nenhum dia da semana livre, no sentido de ou eu estou fazendo faculdade, ou eu estou trabalhando, ou eu estou em estágio, e eu tô pelo menos nessa rotina há no mínimo um ano, né? Porque até certo tempo atrás eu estava só trabalhando. Depois de um certo tempo eu comecei a trabalhar e voltei para a faculdade novamente. Aí depois que eu comecei a trabalhar, tive faculdade, eu abri mais uma faculdade para fazer. Então acaba assim tendo pelo menos essa noção de tempo, essa noção de recurso, o que me ajuda, o que não me ajuda e até mesmo como que eu poderia ajudá-lo, né, se porventura ele quisesse entrar no mesmo tipo de rotina. Claro que eu não vou trazer aqui nenhuma fórmula mágica ou algo do gênero, mas pelo menos aqui trazer e compartilhar recursos que eu uso e que me ajudam bastante. Não vou falar nenhum aplicativo muito específico, eu quero trazer algo mais que seja palpável, que seja de auxílio para todos e que maioria ou no mínimo todo mundo que assistir esse vídeo tem a condição de usar esses mesmos tipos de ferramenta, né? Me chamo Wallace, né? Sou graduando em Psicologia e Filosofia e o tema de hoje é as ferramentas mais importantes que eu uso no meu dia a dia. Então eu preciso começar, querendo ou não, com o celular. O celular para mim é a ferramenta mais importante entre tantas outras que eu poderia ter, porque para mim ela seria o objeto principal que eu carrego comigo. Afinal de contas, quem talvez não carrega consigo hoje em dia um celular, né? É a secretária eletrônica, é o ouvinte principal da pessoa, onde ela faz anotações, fala, onde ela tem todos os aplicativos possíveis, onde ela assiste, onde ela se comunica, onde ela telefona, onde ela lê. Então o celular para mim é uma das ferramentas mais importantes, se não a principal. Por que eu digo isso? Porque lá eu consigo ter pelo menos noção de todos os documentos da faculdade que eu tenho, que eu uso, me organizar sobre eles, consigo ler, editá-los, consigo compartilhá-los. Então assim, eu consigo ter pelo menos essa dinâmica sobre a faculdade. Eu consigo ter comunicação também com as pessoas, ou seja, me comunicar com as pessoas do trabalho, da faculdade, familiares. Então eu tenho sim essa oportunidade, né, esse privilégio de conseguir me organizar de certa forma com que eu me comunique com todos. Confesso que às vezes eu sou falho em me comunicar com as pessoas porque ainda não tenho muito interesse, né, em viver, por exemplo, com muitas redes sociais ou até mesmo me comunicar com dezenas e dezenas de pessoas como muitos fazem. Eu sou mais low profile, então eu prefiro pelo menos limitar a quantidade de pessoas com que eu tenho contato para que pelo menos esses contatos sejam de qualidade e não supérfluos. Então o celular ele me ajuda bastante. Nele eu consigo usar, por exemplo, de agenda, consigo usar ele como biblioteca, consigo usar ele como arquivo, consigo usar ele como um instrumento de pesquisa, instrumento para trabalho da faculdade, como me comunicar, né, com as pessoas do trabalho, enfim. Eu acho que com ele eu consigo basicamente fazer tudo no meu dia a dia. É um objeto de pesquisa muito importante, sim, e com ele eu consigo utilizar basicamente todos os demais recursos que eu listei aqui. O segundo ponto seria justamente o segundo recurso que ele é imprescindível na minha vida hoje. Eu acho que eu não consigo usar o celular sem ter esse outro recurso, que seria basicamente a internet. A internet proporcionou, pelo menos assim, a gente ter uma ilimitada fonte de recursos. E esses recursos todos digitais. Claro que chegar um determinado momento da história da humanidade, que se todos aqueles cabos que passam no meio do oceano, né, forem rompidos, infelizmente a gente acaba perdendo a internet e quase tudo que a gente tem nela, como contas de banco, como acesso a informações digitais, documentos, arquivos, etc. Mas a internet ela possibilitou a gente fazer pelo menos essa comunicação daqui para a Europa, por exemplo, daqui para outro lado do mundo, para outro continente, daqui para outro estado, me comunicar com pessoas que talvez eu jamais me comunicaria. Teve uma vez que eu consegui manter um contato bem próximo, né? E eu gostei bastante com um psicólogo na qual eu fazia terapia. E ele era de Belém. E eu nunca imaginei me comunicar com alguém de Belém. E a primeira vez que eu conversei com alguém que era de Belém foi justamente o psicólogo, que ele tinha a linha de Gestalt, né? E foi muito bom, uma oportunidade muito boa que eu tive de conhecer alguém, mas também que foi alguém que mudou minha vida, me ajudou bastante e de certa forma foi até para fins, né, de saúde.
Ou seja, levando em consideração esse ponto, eu consigo levar em consideração também que a comunicação ela acaba sendo muito mais importante, né, do que qualquer outra coisa na vida, já que somos seres sociáveis. Então, a comunicação, seja ela para fins de terapia, você fazer, por exemplo, uma videochamada com um parente, fazer uma videoaula, como eu faço, né, com uma das minhas faculdades que eu faço, você também se comunicar com um médico, né, por telecomunicação, uma reunião de trabalho que poderia ser presencial, encurtar pelo menos aquele desgaste que você tem de se locomover dentro de uma cidade tão conturbada como é São Paulo e o trânsito dela, até você conseguir se comunicar com alguma pessoa. Então, o celular, ele é o objeto, mas uma das ferramentas fundamentais que ele traz consigo seria a internet, para justamente trazer esse tipo de facilidade, né, que traz para os nossos dias atuais. O segundo ponto que eu queria trazer seria basicamente o YouTube. No YouTube, eu vejo que eu consigo ter uma fonte de aprendizado, por mais que não seja a única, mas que ele garante que você tenha pelo menos o passo 1 para você conseguir melhorar aquilo que você tem de interesse em aprender. Então vamos lá. Eu hoje tenho interesse em talvez descobrir uma receita nova, sei lá, de um bolo, de uma sobremesa. Vou no YouTube, procuro a receita e ela tem ali de forma prática, fácil, rápido, onde eu posso replicar e conseguir um resultado equivalente. Eu posso procurar talvez como fazer pesquisa na internet sobre um determinado tipo de recurso. Por exemplo, faculdade a gente tem muito aquela condição de você fazer pesquisa de artigos. Então, se eu fizer a busca de lugares onde as pessoas podem me recomendar a busca de artigos importantes, eu vou conseguir lá. Recomendações de livros, inúmeras pessoas fazem isso hoje. E alguns canais são até alguns preferidos meus. Né? Ajuda pessoal sobre algum tipo de insight que você possa ter sobre como levar a sua vida, o que você faz dentro de uma certa dificuldade, isso ajuda enormemente. Como se preparar para uma entrevista de emprego, como você, né, se identificar dentro da condição que você está e onde você pode melhorar sobre o teu currículo, sobre tuas capacidades, para que então você consiga, né, dentro do YouTube aprender um pouco mais sobre oratória, sobre estrutura gramatical, sobre ferramentas que você pode desenvolver no teu currículo, né, para que ele seja bem visto, para que ele se destaque. Enfim, o YouTube ele é uma grande fonte de pesquisa. Eu acredito que eu tenha substituído quase que 100% o Google pelo YouTube. E eu não abro mão, justamente eu pago até o YouTube Premium, porque eu acredito que o tipo de conteúdo que lá tem, ele não pode ser interrompido a depender do que você está usando, porque se você tem algum tipo, por exemplo, de propaganda, de anúncio, de divulgação, né, que não esteja vinculado com o que você está vendo, ele acaba te trazendo pelo menos ali, né, uma linha de esquecimento, ele acaba te distraindo. E o objetivo de quando você estuda é ter a menor quantidade de distrações possíveis. Então, como eu uso bastante para pesquisa e bastante para estudo, então ele acaba me ajudando bastante sobre esse tipo de condição. E por fim, mas não menos importante, eu acredito que caiu já no gosto popular das pessoas e a tendência é só se adaptar à humanidade, se adaptar às pessoas, ao uso que cada uma delas faz, que seria a inteligência artificial. Claro que eu estou usando inteligência artificial generalizando, afinal de contas você tem um Alexa em casa, você já tem uma inteligência artificial. Você tem, por exemplo, uma TV Smart, você tem uma inteligência artificial. Se você, por exemplo, hoje vai no totem de um local e acaba tirando no guichê, né, algum documento, papel, comprovante, senha, você está usando também inteligência artificial. Então, a gente está rodeado de inteligências artificiais. Simplesmente, você está hoje em um mundo com inteligência artificial sendo utilizada para facilitar muitas coisas das nossas vidas. E uma delas seria o ChatGPT. O chat vem trazer, pelo menos para mim, uma facilidade enorme. Claro que tem muitas outras por aí, né, que eu poderia listar aqui, né, o DeepSeek, o Perplexity, que ele vem ajudar bastante, Gemini AI, então assim, enfim, tem muitas outras, eu poderia fazer uma lista enorme aqui de algumas que eu uso, né? Mas o ChatGPT eu talvez tenha me identificado mais justamente porque ele foi o primeiro a cair no gosto popular. E como eu acabo sendo um utilitário muito árduo do recurso ChatGPT, eu acabo me identificando bastante pela humanidade que ele traz.
Então, o ChatGPT ele vem trazer pelo menos essas proximidade. Algumas pessoas acabam usando de uma forma que eu acho um pouco perigosa, né? Você substituir, por exemplo, um contato humano ou profissional com uma inteligência artificial que ainda não está, eu acredito, no seu potencial máximo de uso. Por exemplo, substituir um psicólogo com o ChatGPT. Substituir talvez uma consulta médica com o ChatGPT. Substituir talvez a opinião de uma pessoa com o ChatGPT. Se você fizer, por exemplo, mapeamento de possibilidades que tem dentro da vivência que você hoje está inserido, eu acredito que sim pode trazer uma facilidade enorme. Você pedir, por exemplo, fontes de pesquisa para o ChatGPT, ele vai saber falar para você com, hoje em dia, pelo menos muito mais facilidade. Se você pedir para ele fazer um resumo de algo, ele vai conseguir, ou se você pedir para ele trazer os pontos chaves fundamentais de algo, ele vai conseguir elaborar. Você consegue usar de forma oral, né? Você consegue falar com ele, consegue ouvi-lo também, né? Que tem ali pelo menos aquela comunicação verbal que vai ajudar bastante, mas em suma eu gosto de usar muito ele porque ele consegue me trazer pelo menos insights que talvez eu não conseguiria ter. Gosto bastante de usar ele para me descrever sinônimos de palavras que eu poderia dialogar de forma diferente, ou seja, num papel, né, ou até mesmo num documento, verbalizando com outra pessoa, enfim. Ele me traz vários tipos de pensamento, de condições que talvez eu sozinho não pensaria, ou que demoraria muito tempo de forma manual. Então ele me economiza tempo, mas eu entendo o poder que ele tem e pelo menos assim, né, a forma devastadora com que ele pode acabar destruindo sua capacidade intelectiva, de raciocínio, a sua capacidade de pensamento lógico, a sua capacidade de reflexão, né, toda aquela condição que antigamente a gente tinha de usar muito bem a memória. Por exemplo, hoje em dia, quando eu atendo alguns clientes e eu preciso, por exemplo, mudar, né, eu falo do meu trabalho hoje, mudar, por exemplo, o login ou pelo menos o e-mail, uma conta de um cliente de um aparelho celular para outro, por exemplo, a maioria fala que não lembra de senha, que não lembra, por exemplo, do login, enfim. E as pessoas acabaram deixando esquecimento. Por quê? Porque hoje o celular ele acaba sendo uma commodity. E antigamente você decorava 200 números de telefone, decorava muitos lugares. Então, para que eu vou decorar tanto número de telefones se eu tenho o WhatsApp? Para que eu vou decorar para onde eu tenho que seguir, né? De carro, de ônibus, se eu tenho hoje o Google Maps e o Waze? Então, eu ainda tenho pelo menos esse critério de tentar fazer o máximo de decorações possíveis para exercitar minha capacidade intelectiva. E eu não abro mão disso, de forma nenhuma. Mas eu consigo pelo menos pedir para o chat me trazer novas ideias, me trazer questionamentos, perguntas, onde eu respondo essas perguntas que ele me traz. Então, um exemplo que eu te dou, chat, me dê, por exemplo, 10 perguntas de como eu melhorar, por exemplo, um treinamento no meu ambiente de trabalho. Então, ele vai me trazer perguntas que talvez as pessoas falariam e eu executo, então, um novo tipo de treinamento, beta, para saber se de fato eu vendo, né, de fora conseguiria talvez desempenhar um bom treinamento futuro, né, com base talvez ali em algumas condições que eu mudaria do primeiro treinamento, etc. Então, o chat ele é mais um apoio do que em si o protagonista, como muitos fazem hoje. Por mais que eu faça faculdade, eu vejo muita gente pegando o ChatGPT e usando ele para compor textos inteiros, trabalhos inteiros, relatórios inteiros. Eu acho isso ridículo. Mas, em suma, ele me ajuda bastante como um auxiliar. E isso eu não vejo que seja nada demais. E eu gostaria hoje de trazer, pelo menos para vocês hoje, a pergunta, né, pelo menos no final desse vídeo, de quais recursos você usa hoje de tecnologia que são fundamentais na sua vida, imprescindíveis e que você não abriria mão. Eu até posso abrir mão desses recursos um dia, mas talvez tiver outros que sejam melhores. Ainda gosto bastante de usar o celular, gosto bastante de ter internet, gosto bastante de utilizar o YouTube e, sem sombra de dúvida, o ChatGPT está na minha vida todos os dias. E na sua vida? Quem está hoje, pelo menos assim, de forma que te auxilie bastante? Deixa aqui nos comentários, dá uma curtida, segue e te vejo na próxima. Valeu!